Bom dia, Igreja de Cristo de João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus, Deus te abençoe. E a você, meu amigo, meu irmão, a quem essa palavra chegar, Deus te abençoe. Eu sou o pastor André Espinosa, para aqueles que ainda não me conhecem, tá certo? Capítulo 3 de Colossenses, uma palavra para a nossa meditação. Capítulo 3, versículo 16 de Colossenses, diz assim a palavra de Deus: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Esse texto, o contexto que o apóstolo Paulo está aqui falando, é fazendo uma exortação à santidade, uma exortação aí ao amor fraternal. E isso ele vai estar nos orientando a respeito dessas coisas. E no versículo 16 ele faz algumas afirmações que são importantes para aqueles que querem louvar a Deus, adorar a Deus, colocar a sua fé em Deus, tá certo? Através de Jesus Cristo, naturalmente. E o versículo 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo está dizendo aqui que a palavra de Cristo é a própria palavra em si, é o verbo da vida, tá certo? Mas a palavra que Cristo revelou, a palavra que Ele trouxe, que ela possa habitar em você. Vou recomendar assim: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e você vai ter entendimento das coisas de Deus. Mas Paulo tem um desejo aqui que a palavra de Cristo habite de forma abundante. Portanto, Deus, quando Ele dá com grandeza mesmo. Se você buscar entendimento na palavra, você vai entender as coisas graciosas e grandiosas de Deus. Portanto, que a palavra de Deus habite em você. Como é que ela vai habitar em você? Lendo, buscando, entendendo. A Bíblia garante que tem o Espírito Santo que revela. Então, as verdades que estão aqui são palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você for ler, você peça ao Espírito Santo para lhe revelar, lhe orientar, lhe abençoar. E você vai entender, com certeza, não tenho nem dúvida. E ele diz que habite abundantemente em toda a sabedoria. E ele vai dizer, por que em toda a sabedoria? Vai dizer, ensinando-vos e ademostrando uns aos outros. Quando a palavra de Deus habita em você ou habita na gente, ela vai ter finalidades, tá certo? É para que você ensine essa palavra a outras pessoas, você fale dela. Quando você entender de Cristo, que é o verbo da vida, é a palavra viva de Deus, aí o apóstolo Paulo vai estar ensinando que nós devemos, assim, ensinar a outras pessoas, falar dessa palavra para outras pessoas. E ele vai dizer que é ademostrando-vos. A demonstrar é considerar, assim, chamar a atenção de alguém. Você não precisa bater com a vara na cabeça de ninguém, não, mas a demonstrar, orientar, dizer assim, rapaz, esse negócio aí está meio errado, não está de acordo com a vontade de Deus, não. Assim, prostituição, essas coisas aí, está meio complicado, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, a demonstrar é corrigir, mas corrigir com amor, ensinando ao outro, dizendo, olha, esse negócio aí não vai dar muito certo não, sabe? Deus está olhando para ti, porque está mesmo, Ele está olhando para todos nós, tá certo? Então, ele diz que nós devemos ter essa sabedoria que vem de Deus, busque ela, a sabedoria de Deus, para que nós possamos ensinar aos outros, ensinar a demonstrando, corrigindo. A palavra de Deus, ela vem para nos orientar, para nos direcionar, para nos mostrar, assim, claramente aquilo que não é tão agradável a Deus, e a gente vai entender, e certamente, quando você aprender, você vai estar ensinando aos outros, orientando, abençoando, tá certo? E o texto vai dizer que é uns aos outros mesmo, tá bom? Se você precisar de correção, também aceite a palavra que alguém venha lhe dar, porque é uns aos outros, é a reciprocidade da palavra que está num, está no outro, vai passando, aí nós vamos crescendo cada vez mais na sabedoria de Deus, tá certo? E ele diz que é com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Os salmos, assim, o apóstolo Paulo cita aqui porque os salmos são verdadeiros cânticos a Deus, são orações de louvor a Deus. Então, se você souber cantar algum salmo aí, tem lá o Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor, tem ele cantado, é bem interessante, tá certo? Então, são salmos que estão na palavra de Deus, em forma de música, de louvor, de adoração ao Senhor. E ele diz que é com hinos. Hinos também são manifestação de louvores a Deus. Por que eu vou dizer isso? Porque em seguida ele vai dizer, com cânticos espirituais. Então, eu vou lhe dar uma orientação. Tem hinos
que eles vão edificar só o caráter, a moral da pessoa. Porque até uma música popular, que tem uma letra boa, que traga ensinamento, isso vai ensinar, vai demonstrar uma coisa boa para o caráter da pessoa. As músicas pejorativas, não. Mas as músicas que têm uma boa letra, que ensina, que fala sobre o comportamento humano, isso é uma música que ensina. E tem cânticos que às vezes é feito como adoração a Deus, que elas são cânticos para edificação de quem está ouvindo. Mas quando ele fala hinos e cânticos espirituais, são louvores direcionados a louvar, a bendizer o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor, tá certo? Eu já vi pessoas cantando em línguas, né? É lindo, e aquilo está edificando a pessoa. Portanto, estou associando a isso também, mas hinos e cânticos espirituais são cânticos, são louvores que vêm de dentro, inspirado da alma pelo Espírito de Deus e que adora a Deus. Amém? Se a música estiver falando só para, o louvor estiver falando só para a pessoa, para o ser humano, tá orientando, tá ajudando, tá ensinando, mas não tem glória a Deus não. O hino e cânticos espirituais são louvores de adoração que agrada o coração de Deus. Amém? Que o Senhor te encha de graça nesse dia, que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Se você estiver aí num veículo ou em casa, sintoniza aí num canto onde tenha louvor de adoração a Deus, e que o Senhor te encha de graça, que teu coração seja assim, manifestado dessa forma abundante pela palavra de Deus, e quando habita em nós, é uma coisa graciosa. Jesus disse que vai jorrar como rios de água viva, de dentro para fora. Você vai poder ensinar, você vai poder demonstrar, você vai poder orientar aos outros. Amém, amados? Portanto, salmos, né? São os cânticos que estão aí nos salmos mesmo, são adorações ao Senhor. Hinos e cânticos espirituais são louvores que vão exaltar, glorificar, declarar o nosso louvor que vem do coração a Deus. Que o Deus seja louvado através da sua boca, através da sua expressão. Amém? Em vez de contar uma piada boba, chata, que só é imoral, conte uma história da Bíblia, cante um hino, cante um louvor, fale de Jesus, diga que Ele salva, que Ele leva para o céu. Jesus morreu para salvar a humanidade. É crer nele. Depois vou pegar um texto bem específico sobre isso, para falar sobre essa fé salvadora. Deus te abençoe, o Senhor te guarde em nome de Jesus. Amém? Se você vê o meu canal aí, se inscreva. É Filho do Rei, está lá, André Espinosa. Se inscreva aí, dê seu like. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.